Se você tem uma holding familiar ou está pensando em criar uma para proteger seu patrimônio, esse vídeo pode te poupar de um prejuízo gigantesco nos próximos anos. A reforma tributária trouxe uma mudança silenciosa que vai impactar diretamente quem usa bens da holding de forma gratuita, como aquele apartamento ou carro registrado na empresa, mas que você ou sua família usam sem pagar nada por isso. Então fica aqui comigo até o final, porque eu vou te explicar exatamente quanto isso pode te custar e o que você precisa fazer agora para se proteger. E claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você vai entender o que o governo não te explica e como proteger seu patrimônio de verdade. A reforma tributária criou dois novos impostos, o IBS e o CBS, que vão substituir o PIS, COFINS, ICMS e ISS. Todo mundo já sabe disso, mas o que pouca gente percebeu é que esses novos impostos mudaram completamente a forma como o governo enxerga o uso gratuito de bens. Antes, se sua holding tinha um imóvel e você morava nele sem pagar aluguel, isso era invisível para o fisco. Não gerava receita para a empresa, então não pagava imposto. Mas agora acabou. A nova legislação estabelece que a cessão gratuita de bens é fato gerador de IBS e CBS. Isso significa que mesmo que você não pague nada, a holding vai ter que recolher imposto sobre o valor de mercado daquela cessão, como se tivesse recebido um aluguel. Vou te dar um exemplo prático para você entender o tamanho do problema. Imagine que sua holding tem um apartamento avaliado em 3 milhões de reais e você mora nele sem pagar aluguel. O governo vai calcular quanto seria o aluguel de mercado desse imóvel. Vamos supor 15 mil reais por mês, o que dá 180 mil reais por ano. A holding vai ter que pagar o IBS e CBS sobre esses 180 mil, mesmo sem ter recebido um centavo por isso. Como a alíquota estimada é de 26,5%, isso dá um imposto de R$ 47.700 por ano que a holding vai ter que desembolsar do próprio caixa. Mas espera, porque piora. Além do imposto na holding, tem o imposto na pessoa física. Existe uma regra antiga no antigo regulamento do imposto de renda, o artigo 40, parágrafo 1º, que diz que quem mora de graça em imóvel de terceiro tem que declarar uma renda presumida de 10% do valor do imóvel por ano. Essa regra sempre existiu, mas nunca foi fiscalizada porque a Receita não tinha como cruzar os dados. Já com a reforma tributária e os novos sistemas integrados de fiscalização, agora isso tem como ser feito. O governo vai conseguir identificar automaticamente que o endereço onde você mora pertence à sua holding e não tem o contrato de aluguel. E aí vai cobrar o imposto de renda sobre essa renda presumida. Agora, voltando ao exemplo do apartamento de 3 milhões. 10% disso são 300 mil reais de renda presumida por ano. Aplicando a tabela progressiva do imposto de renda, você vai pagar aproximadamente 70 mil reais de imposto de renda, pessoa física, todo ano. Somando os dois impostos, holding mais pessoa física, você vai desembolsar R$ 117.700 por ano, só porque está morando no imóvel da própria holding sem pagar aluguel. Isso é quase 4% do valor do imóvel todo. Um patrimônio que antes não gerava custo nenhum, agora vai te custar mais de 100 mil reais anuais. Se você está achando que esse conteúdo é importante e quer entender como evitar essa armadilha fiscal, deixe um like agora que eu vou te mostrar as soluções que você pode adotar. E o pior é que isso não afeta só os imóveis. Qualquer bem da holding que você usa de graça entra nessa regra. Então, carro, lancha, um avião, sala comercial, tudo. E tem mais um agravante. A reforma tributária também obrigou os estados a adotarem alíquotas progressivas no ITCMD, o Imposto sobre a Herança e Doação. Antes, muitos estados tinham alíquotas fixas de 4%. Agora vai ser progressivo, podendo chegar a 8% para patrimônios maiores. Ou seja, você vai pagar imposto todo ano enquanto estiver vivo pelo uso dos bens e vai pagar imposto maior ainda quando transferir esses bens para os herdeiros. É uma tributação em duas pontas, que vai
corroer o patrimônio familiar de forma brutal. Então, o que você pode fazer? Existem algumas alternativas. A primeira e mais simples é formalizar um contrato de locação entre você e a holding com um aluguel e a valor de mercado. Você paga o aluguel, a holding recebe e paga o imposto sobre essa receita real, mas pelo menos você não tem mais a renda presumida no seu imposto de renda pessoa física. E a holding não paga sobre uma base fictícia. O problema é que você precisa ter fluxo de caixa para pagar esse aluguel todo mês. A segunda opção é instituir usufruto. Você transfere para a holding apenas a propriedade do imóvel e mantém o usufruto em seu nome. Aí você também tem o direito legal de usar o bem e teoricamente não se aplica nem a tributação na holding, nem a renda presumida, porque você não está usando um bem de terceiro. Você é usufrutuário. O problema é que criar usufruto é um ato que pode gerar o ITCMD. E essa estrutura engessa um pouco o patrimônio para eventuais vendas futuras. Em resumo, não existe uma solução única que serve para todo mundo. Cada família tem uma realidade diferente de composição de patrimônio, de fluxo de caixa, de objetivos de sucessão. O que você precisa fazer urgentemente é mapear todos os bens que estão na sua holding e que são usados de forma gratuita por você ou por familiares. Calcular qual seria o custo tributário anual desses bens no novo cenário e avaliar junto com um contador e um advogado especializado qual dessas estratégias faz mais sentido para o seu caso. A holding familiar continua sendo uma ferramenta poderosa de organização patrimonial e planejamento sucessório, mas a forma de usar mudou. Você não pode mais simplesmente jogar tudo lá dentro e usar como se fosse seu. Precisa ter uma separação clara, formalizar as relações e documentar tudo. O governo está fechando o cerco na informalidade e quem não se adaptar vai sangrar no patrimônio. Por fim, se esse vídeo te alertou sobre um problema que você não sabia que existia, compartilhe com outros empresários que têm holding e precisa saber disso urgentemente. E se você quer entender exatamente quanto isso vai impactar no seu caso específico e qual a melhor estratégia para sua realidade, clica no link na descrição e fale com um dos nossos especialistas aqui na Tactus. A gente faz uma análise completa da sua estrutura e te mostra o caminho para proteger seu patrimônio pagando o mínimo de imposto possível dentro da lei.